Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre dependência química. Drogas, álcool, bastante coisa que você vê às vezes dentro da sua casa ou que você não está vendo. É um assunto muito importante que nós vamos abordar com Anderson Penteado, Márcia Negrejol e Dr. Guaci Sibili Leite. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Anderson, obrigado por ter aceito o convite e se expor aqui nas dificuldades, das mazelas que você passa, das suas dificuldades lá na Clínica Penteado. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. E vamos abordar profundamente nosso tema proposto aqui hoje, tá? Então, para esclarecer. Márcia, obrigado. Veio de Santa Rita do Passa Quatro, internacional, viagem de Santa Rita do Passa Quatro para cá, né? Para falar um pouquinho dos acontecimentos em cima do assunto, mas também dos problemas que o Estado enfrenta, né? Já que lá é uma clínica do Estado, e os problemas que o Estado enfrenta nesse combate e essa prestação de serviço, né? Obrigado. Eu que agradeço o convite e acredito ser de suma importância a gente estar falando desse tema hoje. Legal. Acho que a gente precisa começar a conversar com a sociedade a respeito disso. Precisamos evoluir. Doutor Guaci, muito obrigado. O senhor é o homem mais sem tempo desse mundo, futuro senador da República, quem sabe presidente, etc e tal. Mas muito obrigado, senhor, dispor esse seu precioso tempo aqui e esclarecer e dar seu conhecimento geral também sobre esse tema. Para mim é sempre um prazer, é uma alegria estar aqui. É nosso dever colaborar, mas se eu for presidente vai ser só do seu fã-clube. Eu te garanto. E você merece. Muito obrigado. Anderson, eu seccionei trechos de uma entrevista que o Dr. Drauzio Varela fez com o Dr. Ronaldo Laranjeiras, que é da Unifesp, é o titular lá da Unifesp no tema, né? Da Universidade Federal de São Paulo. Eu queria pedir para a Bia pôr o primeiro slide aí para a gente. E nessa entrevista foram várias perguntas, eu seccionei algumas perguntas, né? Então, o Dr. Drauzio perguntou: que mecanismo do corpo humano explica o processo de dependência da droga? Aí ele respondeu: acho importante destacar que existe no cérebro uma área responsável pelo prazer. Criamos uma área de recompensa e é nela que a ação química de diversas drogas interfere. O LSD, por exemplo, embora tenha uma ação perturbadora no sistema nervoso central e altere a forma como a pessoa vê, ouve e sente, não dá prazer e, portanto, não cria dependência química. Essa afirmação, como é que é isso? Já que eu, pelo menos, como leigo, ouço falar de LSD, para mim é violento, acho que é uma super droga. Mas não cria dependência? Não cria. Bom, apesar de ser estudante de psicologia pela UNAERP, também sou terapeuta holístico e diretor terapêutico da Fundação Penteado. Então, há casos, né, que a gente já vem acompanhando há anos. Então, o que acontece? O responsável pela dependência química é um neurotransmissor chamado dopamina, que é o que é liberado no canal sináptico, que vai criar a vontade e o desejo de buscar de novo aquela droga. Então, o LSD não libera isso. Agora, ao contrário do crack, da cocaína, os derivados dela, que libera esse tipo de droga, tá? Então, esse aí é o agente principal que vai transformar a pessoa a dependente. Que vai desculpa, eu te atrapalhei. Não, a gente vai concluir tá claro, tá. Com o tempo. Márcia, qual é a maior incidência de droga que vocês encontram lá no CAIS em Santa Rita? Olha, o crack e o álcool, né? A cocaína... Mais que a maconha? Muito mais que a maconha. Usuários de maconha procuram muito pouco pelo serviço de saúde e pela ajuda. Tem chegado ao nosso serviço e aos ambulatórios de toda a região casos de maconha. Porém, o usuário só de maconha, ele traz, entre aspas, poucos problemas para a família, para a sociedade e para si mesmo no início do uso.
né? Ele fica mais isolado, ele fica mais quieto. Então, socialmente, isso não parece inicialmente um problema. Então, ele chega muito mais tardiamente para o serviço de saúde. Já o álcool e o crack, eles trazem com o uso problemas sociais, familiares, de trabalho muito intensos. Então, a procura por ajuda, seja do próprio paciente ou da família, é sempre mais intenso. Então, sempre chega mais para a gente tratar usuários de álcool e de crack. Pode falar. Isso existe aí uma explicação. Por quê, né? Porque a maconha, ela entra aí num período que nós chamamos de fase de adaptação. Tá? Existem duas fases que antecedem a dependência química. Uma se chama adaptação, que é uma fase de paquera com as drogas, e a outra seria a tolerância, que é a fase do namoro já. Nos próximos slides vai ter uma coisa sobre isso que foi abordado. Sobre isso, né? Nós vamos falar sobre isso aí. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá legal, tá bacana. O senhor é psicólogo aqui no Fórum de Ribeirão Preto, doutor Silvio, doutor Paulo Gentili, tantos outros psicólogos. Na prática a gente acaba sendo. Tantos psicólogos que tem aqui no Fórum de Ribeirão Preto. Como é que é isso, Guaci? Essa pobreza, né, essa mazela que é a dificuldade e a dor de uma família, e aí o pepino chega lá na sua mão, interna, não interna, prende, não prende, e a coisa chega lá na sua mão. Infelizmente é uma maneira muito fria de se analisar. A lei tem que ser cumprida. Se a pessoa está drogada, não está drogada, ela não pode transgredir a lei. Se ela está absolutamente fora de si, se é um inimputável, se é uma pessoa que é doente e não sabe o que fazer, ainda assim ela vai ser julgada e ela vai ser internada. Mas isso é exceção da exceção. Normalmente, em muitos casos, se percebe que a pessoa está drogada. Muitas vezes, a pessoa acusada assim se declara: eu estava drogada, eu não sei o que eu estava fazendo. Mas nem por isso ela pode matar outra pessoa, roubar, ameaçar. Eu tive um caso triste que tramitou comigo, que evidentemente as pessoas estavam drogadas, praticaram um assalto violento, muito violento na casa de 2 pessoas de idade, no período da manhã. No período da tarde, a senhora veio a falecer. E isso evidentemente foi o quê? Não foi um desdobramento imediato, infelizmente a pessoa não pôde ser acusada de latrocínio, mas evidentemente aconteceu com tanta violência e de uma forma tão errada, e essa pessoa veio a falecer. Ou seja, ninguém, por estar drogado ou não, tem o direito de agir dessa forma. E a lei tem que ser realmente muito radical. Agora, a própria lei, e o Anderson vai falar sobre isso, né? Ela tem uma força e uma dificuldade, e tem que ter um cuidado enorme, por exemplo, no critério da internação compulsória ou não. Né? Quer dizer, isso também acontece muito lá com você. É verdade, mas é bom que se diga que não só o Brasil, como muitos lugares do mundo, tem uma grande dificuldade. Não adianta nós termos as melhores leis, a melhor da intenção, se o Estado, se o governo não dá condições de cumprir, condições de fiscalizar. É muito fácil até fazer uma lei maravilhosa nesse aspecto e em outros aspectos. É muito simples, mas e o cumprimento? E a dotação orçamentária? E o pessoal preparado? É aí que está o grande problema. Muita gente vê na televisão propaganda de médico, de clínica, agora vamos ter médicos, vamos importar médicos, todo mundo vai ter assistência médica. E no caso da drogadição, vocês estão vendo alguma coisa? Nada. Alguém está preocupado com os filhos, os pais, os parentes, as pessoas que estão drogadas precisando muito de apoio e de acompanhamento? Eu não estou acompanhando nada a esse respeito. Infelizmente, me parece uma propaganda eleitoreira e que não conhece, não está preocupada com as necessidades do país. De qualquer forma, Márcia, você estava dizendo que você tem pessoas internadas de dependência química lá, sob o guarda-chuva do Estado, né? Você tem quantos homens e quantas mulheres? No caso específico de Santa Rita, nós temos vagas para 20 homens internados e 16 mulheres. Aí eu vou lá na Clínica Penteado, que só dê, como é que a gente fala? Gratuito, tratamentos gratuitos. Gratuito. Você tem? 22 pessoas. 22 pessoas internadas lá hoje. São 22 pessoas internadas hoje. E você tem outras quantas pagando? Mais 100 pacientes internados pagando e tenho mais 38 pessoas sendo acompanhadas num tratamento ambulatorial. Então, nós trabalhamos com um número assim. Mas assim, eu gostaria muito de destacar aqui, porque quando eu trabalhar nesse assunto de dependência química, eu gostaria de trabalhar com 2 extremos, né? Primeiro seria
A prevenção primária, que é muito fraca, muito falha. A rede pública estadual de escola está aí, né? A rede municipal, não se fala sobre isso, sobre dependência química nas escolas. Entender que isso é um problema biopsicossocial também da parte espiritual aí, que a gente precisa trabalhar conscientizando o povo, a sociedade sobre isso, que pode se instalar e desenvolver a dependência química naquela pessoa que está... Hoje, qualquer pessoa, qualquer jovem vai ter contato ao álcool. E o álcool é o grande vilão de tudo isso. Nós sabemos disso. É uma droga lícita, né, que todo mundo vai ter contato. E se a pessoa tiver esse mecanismo dentro, que é a predisposição hereditária, o Dr. Ronaldo Langeira, provavelmente você vai passar aí, ele vai falar sobre isso, a pessoa vai desenvolver. E quando ela desenvolver, que ela chegar lá no terceiro estágio, aí ela vai chegar lá no Dr. Guaraci, que é o problema judicial. Né? Então, assim, quando está na tolerância, a gente ambulatorialmente, a gente pode ainda conseguir fazer alguma coisa. No ambulatório. Depois que ela passou da tolerância, que já é uma mão dada para a dependência, que não tem mais jeito. Aí é só uma internação terciária, só uma prevenção terciária, que seria uma internação involuntária ou compulsória. A internação voluntária parte daquela pessoa que fala assim, puxa, eu tenho um problema e quero me cuidar, pelo amor de Deus, doutora, me ajuda. E ele vai lá e se ajuda. Agora a involuntária vai partir para aquela pessoa que não tem mais a consciência e que vai ser necessária uma intervenção de internato pelo menos de 60 dias. Você tem isso lá em Santa Rita, Márcia? Involuntária? Temos internação involuntária, compulsória, e eu queria aproveitar, né, para dizer o seguinte. Muitas vezes o paciente ele precisa ser internado sim, porque ele está se colocando em risco, porque a vida dele está toda desorganizada, ele está colocando outras pessoas em risco. Porém, o que nós precisamos, acho que começar a de fato fazer um trabalho a longo prazo, a internação ela não pode ser o único recurso de tratamento. Sabe por quê? O cara está internado, lá ele não vai ter droga. Lá ele não vai ter conflito, lá ele não vai ter o traficante batendo na porta dele, lá ele não vai ter uma série de coisas que muitas vezes é o disparador para que ele faça o uso da droga, para que ele faça o uso do álcool daquela forma, como ele faz, né, quando ele não está internado. Entretanto, cessando a internação, seja ela como nós trabalhamos num curto período de tempo, seja as comunidades e clínicas que trabalham num período maior, o problema está lá. Ele vai voltar para aquele meio. Certo? A predisposição dele existe dentro dele. A família continua desorganizada. O traficante continua na porta da casa dele. Então existem várias coisas e vários aspectos a serem trabalhados. Então a gente não pode achar que a internação faz milagre. Nós não podemos achar que a internação vai resolver tudo. Ela vai muitas vezes salvar a vida do cara. Vai sim. Ela vai dar um fôlego para a família poder se reestruturar e se recuperar, mas ela não é a salvação. Você sabe o que eu digo o seguinte, chega lá em você o caso do pai e da mãe desesperados porque não conseguem fazer mais nada. Todo dia isso. Todo dia? Todo dia. Então, pronto. É óbvio. Eu gostaria de fazer uma ponderação do que já houve aqui em Ribeirão Preto. Existem muitas partes do mundo, não é a única alternativa, mas uma boa alternativa, e vem exatamente de acordo com o que nós estamos conversando. Foi criado nos Estados Unidos um programa chamado Jovens contra o Crime, Youth Crime Watch. Eu fiz parte desse programa. Como é que nasceu esse programa? Esse programa nasceu quando uma jovem estudante, em 1972, se eu não me engano, 1970, foi voltar para casa, isso foi em Miami, já não era uma cidade pequena, ela foi estuprada e foi morta. Isso criou um alvoroço muito grande nos Estados Unidos naquela época. E o que os pais resolveram fazer? Vamos instruir os filhos. E a sociedade criou um mecanismo, exatamente como vocês estão dizendo. Vamos instruir as crianças, para que quando elas estejam numa situação de risco, tanto no preventivo quanto depois que eventualmente estejam já nessa situação de drogadição, eles saibam dizer não à droga. Dizer não para uma pessoa estranha, que todo mundo já avisa, olha, não é uma boa pessoa, você tem que ter prevenção contra essa pessoa. É muito simples. Mas e se isto vem de um amiguinho dela da escola? É muito mais difícil dizer não a um amigo. Mas para a droga tem que dizer não sempre. Para alguns problemas, para as coisas erradas, tem que dizer não sempre. Senão, a pessoa que vai se tornar errada
A pessoa que vai se tornar potencialmente lesiva para ela e para os outros. Então, exatamente reiterando o que eles já disseram, a grande arma para combater esse tipo de problemas é a informação, mas informação séria e começando desde muito cedo. A prevenção, ela sempre vai ter um resultado, por mais que a longo prazo, muito mais efetivo, né, do que as outras ações. Infelizmente, hoje é necessário, né? Os tipos de internações que existem aí. Sim. Entendi. Infelizmente. Bom, eu queria falar com você a respeito da Unimed, que é o maior plano de assistência médica do Brasil, o maior plano de assistência médica do estado de São Paulo, o maior plano de Ribeirão Preto. E o pessoal tem perguntado bastante com relação à obra do hospital da Unimed, um hospital modelo da Unimed ali na zona sul de Ribeirão Preto, ali no caminho para Bonfim Paulista. É um hospital que a gente teve aí uma conversa com o Dr. Chaguri. Quer mandar um abraço para ele? Quero. Grande amigo. Abraço, grande amigo, grande profissional. E ele nos disse que o cronograma da obra está em dia. O hospital vai ser fechado, me parece que até abril ou maio, toda a parte de fora vai estar fechada, mas o mais importante é que o associado da Unimed vai passar a ter um hospital modelo em termos de Brasil, em termos de medicina. Então, portanto, quem tem Unimed sabe que é o maior plano de saúde, o melhor plano de saúde e cada vez mais completo para você. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Eu queria pedir para a Bia, coloca aquele segundo slide para mim, Bia, por favor, da entrevista do Dr. Drauzio com o Dr. Laranjeiras. A dependência é fruto do mecanismo psicológico que a um só tempo induz o indivíduo a buscar o prazer e evitar o desprazer. Quer dizer, a pessoa não consegue ter tristeza, ela não sabe ficar triste, coisa que a gente da vida, né? E fruto das alterações cerebrais que a droga provoca. Essa interação entre aspectos psicológicos e efeito farmacológico vai determinar o perfil dos sintomas de abstinência de cada pessoa. A compulsão é menor naquelas que toleram a abstinência um pouco mais e maior nas que a inquietação é intensa diante do menor sinal da síndrome da abstinência. Quer dizer, aí o cara chega lá, está internado, o dependente está internado lá, passa uma semana, ele está limpinho. Ali ele está falando do reforço positivo e o reforço negativo, que é um mecanismo psicológico que qualquer um de nós temos aqui, né? Que é a busca por algo que me traz satisfação e ao mesmo tempo eu busco para não ter insatisfação. Né? Então depois de uma semana, mais ou menos em alguns casos, ele vai ter a crise aguda, que a gente chama que é a síndrome de abstinência aguda, entre o terceiro, às vezes até o 12º dia. Depende do organismo e da reação que a droga faz no cérebro da pessoa. Ali, o Ronaldo Laranjeiras, o Dr. Ronaldo, só está falando do sistema psíquico, né? Mas também vai envolver o sistema fisiológico, claro, biológico, o sistema físico do corpo. Então, por exemplo, o dependente de álcool, ele sofre muito mais fisicamente do que psiquicamente. E em 24 horas ele já entra em abstinência. E às vezes em delírio trêmenis, né? Que entra em convulsão, começa a vir lagartixa e você tem que correr com ele para uma unidade, senão você pode perder a vida dessa pessoa. Ô Bia, coloca o próximo slide, que eu quero que a Márcia comente, por favor. É o slide, acho que número 3, né? A maconha é um bom exemplo. Seu uso compulsivo hoje é maior do que era há 20, 30 anos atrás. Consumo, população, né? Percentual per capita. De acordo com as evidências, quanto mais cedo o indivíduo começa a usá-la, maior é a possibilidade de tornar-se dependente. Como garotos de 12, 13 anos e às vezes até mais novos estão usando maconha atualmente, o problema se agrava. Quer dizer, quanto mais jovem, mais o problema. Além disso, as concentrações de THC,
que é o princípio ativo da maconha, aumentaram muito nos últimos tempos. Na década de 60, andavam por volta de 0,5% e agora alcança 5%. Portanto, a maconha de hoje é 10 vezes mais potente do que era naquela época. E aí, como é que você me explica, doutor Guaci? Legisladores em vários países aí, inclusive recentemente no Uruguai, liberando a maconha para consumo, ela com esse cada vez mais forte, cada vez mais... será que esses caras estão informados, não? Eu acho que não estão informados e precisamos ver qual é realmente o objetivo deles, né? Eu acho que isso aí deve ser realmente investigado. Eu lhe garanto que a pessoa drogada, seja com qualquer tipo de droga, ela se transforma completamente. Inclusive com a maconha, que dizem que não faz mal, etc. e tal, ela se transforma. Os nossos colegas podem dizer muito melhor do que eu, mas pelo pouco que eu entendo, ela perde totalmente a consciência. Sim. Se acha um super-homem, é capaz de fazer tudo, pode fazer tudo, inclusive as piores coisas que o ser humano pode fazer. Então, na minha modesta ótica, isto é uma temeridade absoluta. Completando, né, o que o Dr. Guaci está falando, o álcool, ele é uma droga que faz a depressão do sistema nervoso central. A gente bebe, fica eufórico e depois, né, o sistema nervoso central, ele deprime e a gente vai ficando sonolento. Mas isso não é com qualquer droga? Isso, não. Aí o álcool faz isso, podendo inclusive deprimir de tal forma que a pessoa entra no tal do coma alcoólico, né? Esse é o efeito do álcool e, em linhas gerais, muito simplesmente falando. A cocaína e o crack, eles são estimuladores do sistema nervoso central, onde a pessoa fica extremamente agitada, eufórica, e aí ela acha que ela pode tudo. E a maconha, ela é uma perturbadora do sistema nervoso central, onde a pessoa fica confusa, aonde ela pode ter sensações diferentes do que normalmente nós temos, né? Ela pode ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, sentir coisas que não existem. E a maconha, ela é uma droga também muito perigosa. Existem já estudos, né, no mundo todo e agora no Brasil sendo feito um estudo muito recente de que a maconha, ela tem aí um indicador de que ela pode ser o disparador de surtos psicóticos. Um jovem de 12, 13 anos, se já tiver todo um contexto biopsicossocial na vida dele, com predisposição e tudo mais, se ele usar maconha, ele tem muito maior chance de se tornar um esquizofrênico ou um psicótico, que nós chamamos de louco, né, comumente falando, do que uma outra pessoa de 12, 13 anos que não usa. Entendi. Então, é uma droga que, assim, não é uma erva natural, mas ela não é uma erva natural, ela não é algo que simplesmente, é só uma ervinha, isso não vai fazer mal na minha vida. Faz mal, sim. A pessoa vai perdendo a capacidade, inclusive, de raciocinar, de pensar, de trabalhar, vai perdendo a capacidade de se relacionar afetivamente com as pessoas por conta do efeito a longo prazo da maconha. Eu queria perguntar, eu queria ter duas visões. Primeiro do Anderson, depois do Dr. Guaci. Qual é a sua visão? A pergunta é a mesma para você. Qual é a sua visão com relação a esse trabalho que a Prefeitura de São Paulo está fazendo para tirar aqueles dependentes químicos da rua, oferecendo algum tipo de emprego, hotel, alimentação e salário e ganho? Como é que você vê esse tipo de aproximação que a Prefeitura está fazendo do dependente químico? Eu sei que nós vamos voltar para a educação, eu sei. Tá. Mas enquanto não se volta para a educação... existe essa problemática, tá correto, né? Agora, assim, eu ainda não compreendo qual que é esse mecanismo que a Prefeitura está usando lá. Mas, assim, depende como for, é uma faca de dois gumes. Você pode estar alimentando a dependência da pessoa, porque está dando um lugar onde ela pode dormir, comer e também está ganhando o próprio dinheiro para voltar a usar a droga, né? Então eu não sei qual o tipo de acompanhamento que está tendo. Eu faço um trabalho lá parecido, que eu dou acompanhamento e muitas vezes dou emprego para a pessoa lá. Tá? Mas eu acompanho e faço os exames toxicológicos a cada 15 dias na pessoa. Se a pessoa fizer uso da substância, uma pessoa que já está comprometida, por exemplo, que já chegou a um grau da dependência química, foi tratada, está abstêmia da droga, se ela voltar a fazer uso de droga, então ela volta rapidamente com os sintomas que ela estava. Então ela não é como uma pessoa nova, 0 quilômetro, que vai acontecer. Então nós vamos perceber isso e ela vai ser retirada do programa, né?
Agora sim, se a prefeitura estiver fazendo isso sem um tipo de monitoramento correto, está errado. Eu não concordo com um tipo de trabalho desse. Entendi. Né? Agora eu queria enfatizar e reforçar sobre a maconha, né? Que a maconha hoje 8% das pessoas que usam maconha hoje desenvolvem esquizofrenia ao longo dos anos. Isso já está comprovado, sim. 8% das pessoas que fumam maconha no decorrer do ano são os esquizofrênicos. Né? São futuros esquizofrênicos aí, dependendo do contexto biopsicossocial. Eu vou voltar nisso aí. E só aí. mais uma coisa, Vai? a maconha hoje está sendo processada e prensada com o resíduo do que é feito o crack. Então, tá mais forte ainda. Então isso, além do THC, que em certas regiões, de plantio, essas coisas, tá mais forte, a tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha no cérebro, ela está sendo prensada também com mais substância, que é querosene, ácido sulfúrico, que é o resíduo do crack. Do alcaloide da cocaína. Crack é o resíduo da cocaína. Isso, então do alcaloide da cocaína lá é feito uma pasta que é feita a cocaína, que depois é feito o crack, que depois ainda é prensado com aquele líquido, com aquele sumo, a maconha de hoje. Então assim, o que está na rua é um problema sério. E eu acredito que é um problema de todas as secretarias, né? Não adianta só falar, é da saúde, é da segurança. Não, a saúde tem que fazer a parte dela, a educação a parte dela e a segurança. E aí, aquela atitude da Prefeitura de São Paulo, juridicamente e pessoalmente, como é que você vê isso dentro daquilo que você encara todo dia no fórum? Olha, não se pode dizer que seja o ideal mesmo, porque ninguém sabe o que é o ideal. Tudo é uma tentativa. Pelo fato de eles estarem tentando de maneira séria, eu acho que vale um crédito. Mas, é exatamente o que foi dito. Qual é o objetivo, qual é o monitoramento? Porque uma coisa é você dar comida, alimentação, banho, e o que ele faz durante o dia? Mais ou menos, guardando a devida proporção, é como a famosa saidinha de Natal, saidinha de Ano Novo. O que o preso faz quando ele está na rua? Infelizmente, nós percebemos por dados estatísticos que aumentam muito o número de crimes quando ocorrem essas saídas temporárias, todas previstas em lei. Aliás, me permite fazer um desabafo. Claro. O juiz não solta porque ele quer, o juiz solta porque a lei manda. Porque eu acho que ninguém gostaria de soltar certos tipos de criminosos que não estão preparados para voltarem a viver em sociedade. A sociedade está exposta a um risco, mas o juiz não solta o delegado, muitas vezes é obrigado também a soltar, mas não faz porque quer, faz porque a lei obriga e nós não vamos nos tornar criminosos, deixando de dar direito a quem tem. Voltando ao assunto, eu penso que é uma tentativa, mas o monitoramento é essencial. Isso tem que acontecer e de maneira bastante eficaz. Deixa eu só botar o próximo slide lá, Bia. Acho que é o quarto slide, se não me engano. Tá tão bom esse. Olha lá. Doutor Drauzio, no Carandiru, minha experiência mostra que há quem fume um baseado a cada 30 minutos. Uma droga que exija tal frequência de consumo não pode ser considerada leve, não é verdade? Lá vem o Dr. Ronaldo. Infelizmente, não existem drogas leves se produzirem estímulo no sistema de recompensa cerebral. Em geral, as pessoas perguntam, mas se a droga dá prazer, qual é o problema? O problema é que ela não mexe apenas na área do prazer, mexe também em outras áreas e o cérebro fica alterado. Diante de uma fonte artificial de prazer, ele reage de modo impróprio. Se existe a possibilidade de prazer imediato, por que investir em outro que demande maior esforço e empenho? A droga perverte o repertório de busca de prazer e empobrece a pessoa. Comer, conversar, estabelecer relacionamentos afetivos, trabalhar são fontes de prazer que valorizamos, mas não são imediatas. Olha como é que é o negócio. Então. Quer dizer, é mais fácil, né? Vou procurar meu prazer e não quero ficar triste, não quero deprimir, não quero... morreu alguém, dane-se, não quero curtir a... Eu faço uma analogia assim muito simples, sabe? A pessoa que já está na dependência, assim, no uso crônico do crack, por exemplo, eu vou falar muito do crack, que é o que está aí, né? Que tá detonando bem a sociedade. Ele parece um cachorro seguindo uma cadela no cio. Você já viu isso? Uma cadela atravessar uma rua e 7 cachorros atrás, não importa o trânsito? Um é atropelado, passa o caminhão e ele tá lá atrás. O dependente é assim. O cara se esforça para tudo conseguir uma pedra de crack. Ele cata a latinha, ele faz isso, faz aquilo, uns roubam, outros faz aquilo, o cara prega 7-1 em tudo quanto é canto. Mas o esforço que ele faz é descomunal para conseguir mais um trago da droga. É descomunal.
Então ele só está obcecado naquilo, é fixado naquilo. Então no tratamento ele tem que fazer esse esforço também igual para poder sair da droga. Uhum. Então ele tem que seguir também esse mesmo instinto aí. Eu preciso sair e recuperar esses valores aí, o qual que ele está falando, estabelecer relacionamentos, né? Ver o prazer naquilo que é simples, é a coisa mais difícil que tem dentro do tratamento. Aí, Márcia, entra a importância da família. Sim. E aí? Família Quer dizer, tá porque se a família lava as mãos, então, se a família acha que o cara está perdido, se a família, isso aí não tem volta, aí não tem mesmo, né? Na realidade, se a gente, acho que cada pedacinho da conversa que nós estamos tendo aqui hoje demandaria horas e horas, um programa para cada parte. E a família, eu acho que assim, na nossa experiência, na literatura, né, a família é o seguinte, ela pode ser o grande vilão ou ela pode ser a pessoa que vai ajudar, assim, muito, tirar quase esse cara. Salvação. Isso, eu não queria usar essa palavra, mas a salvação. E, na realidade, às vezes, ela transita entre a salvação e o vilão. A mesma família, com o mesmo dependente, ela faz os dois papéis. Não quero ser tão enfática e dizer que a família é a grande produtora da dependência sozinha, porque não é. Mas uma estrutura familiar não adequada, ela pode, sim, ser um fator de risco importante para o desenvolvimento da dependência. Uma família que não impõe os limites normais de uma sociedade, né? Uma família na qual ela não cuida, né, das relações, aonde o filho pode fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, ou um filho que é muito presenteado, muito valorizado, cada detalhe bobo que muitas vezes a família não percebe, né, que ela está fazendo com que aquele indivíduo não perceba que o mundo tem regras, que o mundo tem valores e que as leis têm que ser cumpridas. Aquilo que pode, pode. Aquilo que não pode, não pode. E ao mesmo tempo, depois a família se vê tão envolvida e já tão enfraquecida que daí ela desmancha e desmorona. Quem chega lá no senhor, Dr. Guaci, no fórum, normalmente não é o dependente, é a família. O pai, a mãe, o irmão, o cunhado, é isso. Ou o dependente chega lá pedindo ajuda no fórum? Não, ninguém chega pedindo ajuda no fórum. No meu ramo, chegam os dependentes, sim, mas sob a condição de réus. De réus. Sob a condição de indiciados. Claro. E, infelizmente, quem senta na cadeirinha do réu se torna santo, se torna são, se torna santo, pessoa mais bem intencionada do mundo. Infelizmente, não é verdade para a grande maioria. Nós não podemos ter a ilusão, sermos ingênuos de acreditar apenas nas palavras dessas pessoas, porque até eu acho que faria isso. Também não sou diferente de ninguém. Mas a família muitas vezes pede, implora, às vezes eles acompanham a audiência, eventualmente, e realmente é isso que acontece. Mas ali, eu acho que já passou o ponto de ajuda. Houve muitas falhas nesse processo, principalmente a falha preventiva. Exatamente. Nesse ponto, Edmo, nós não podemos ameaçar a sociedade sendo benevolentes, mesmo porque a lei não permite. Se essa pessoa tiver direito a uma pena alternativa, uma pena de multa, ela vai para a rua. Mas ela vai para a rua sem nenhum tratamento, sem nenhuma indicação. Evidentemente, deveríamos ter dispositivos legais que obrigassem essa pessoa a se tratar a bem dela e a bem principalmente da sociedade. O que vai acontecer quando ela sair? Você quer um exemplo absurdo? Furto de veículos. Está enorme o furto de veículos, o seguro está cada vez mais alto. Se a pessoa for primária, não tiver antecedentes criminais, de vulto, ela tem direito à pena alternativa. Ou seja, ela vai para a rua. Normalmente o que acontece? Vai furtar de novo. Com certeza. Então é uma das falhas gravíssimas da lei. Alguns delitos não podem ficar assim. Penso respeitosamente que essas pessoas deveriam passar por um exame toxicológico, a justiça ter uma orientação do que é preciso fazer com ele. Mas isso não é pena, isso é tratamento. Isso é muito diferente. Nada disso existe.
E muito bem, ainda que existisse esse diagnóstico, ainda que fosse possível, o que vamos fazer para ele? É a questão do aparelhamento do Estado. Ainda que nós tenhamos estas informações, o que vamos fazer com ele? Hoje, o Poder Judiciário, o Estado, praticamente não tem nada o que fazer, a não ser contar com a benevolência de pessoas e entidades que fazem esse trabalho gratuitamente. Realmente a situação é muito grave e muito fraca em termos de recursos. E acaba tendo, graças a Deus, uma clínica Penteado que acaba podendo acolher uma necessidade, uma orientação, uma indicação para poder ajudar uma pessoa, né? Então, e aí eu só queria finalizar uma questão da família, que para ficar mais claro. Não precisa finalizar, não. A gente pode falar um monte então, aqui. Então vamos falar. No começo você disse o seguinte, Edmo, né? É um tema que está dentro da sua casa e você está vendo ou não está vendo, né? Você fez esse trocadilho e que eu acho muito importante. E aí, voltando na questão família. Muitas vezes, os pais, eles não querem enxergar que o seu filho tem um problema. E aí eu estou falando, né, da grande massa da classe média, né? Porque na classe menos favorecida, né, a droga, ela rola com muita facilidade, na cultura. A criança de 5, 6 anos está trabalhando no tráfico. É fator social. Né? É um fator social extremamente importante e devastador, né? Para a classe média, vamos pensar, para as pessoas, para os trabalhadores comuns, né, e para aquelas pessoas que não precisam socialmente se submeter desde criança, né, a essa situação do tráfico, para aqueles que frequentam a escola normalmente, para aqueles que têm um emprego normalmente, às vezes o problema está ali, mas existe um bloqueio natural, né, do ser pai, do ser mãe, eu não quero ver o meu problema, e é um tabu conversar sobre droga. Ainda é um tabu. Às vezes os pais chegam com seus filhos para conversar com a gente. É como se antigamente não podia falar de câncer, né? É aquela doença ruim. Falava aquela doença. Cada vez mais, né? Isso. Pelas incidências que a gente viu aí ultimamente nas pessoas. Falar de droga ainda é um tabu. Parece que não, mas ainda é. Mas aqui nós vamos falar cada vez que puder, nós vamos falar cada vez mais se a gente puder ajudar o trabalho de vocês, de todos os sentidos que a gente puder. Eu vou chamar o nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Estamos de volta com o nosso programa de hoje. Esse assunto de dependência química é fantástico. Mas, doutor Guaci, vou fazer uma pergunta para o senhor. Aqueles cortes de carnes do Barbacoa que tem lá no Pinguim do Shopping Santa Úrsula, imperdíveis, né? Imperdível. Dá para ter uma ideia que pelo meu tamanho eu não gosto de salada, né? Não. Eu gosto desse tipo de prato. Só fica lá. E sou assim do frequentador. Aliás, quero mandar um abraço Toninho, meu amigo lá do Barbacoa. E do Pinguim lá do Santa Úrsula. Eu queria, vocês estão vendo enquanto o doutor Guaci está falando imagens aí, porque esses cortes de carnes do Barbacoa lá no Pinguim Grill, que são espetaculares, você não pode deixar de experimentar, porque é só lá no Pinguim do Shopping Santa Úrsula que tem os cortes de carnes do Barbacoa. O Pinguim, o chopp você tem todos os pinguins, mas os cortes de carnes do Barbacoa não deixa de experimentar no Pinguim. E já que está lá, depois vai no Buda Spa, lá no Shopping Santa Úrsula, fazer o seu tratamento corporal, o seu tratamento de pele, porque o Buda Spa não é um lugar que você pensa que vai lá fazer apenas massagem.
Você, na verdade, faz tratamentos corporais para o seu bem-estar, para o seu conforto, nessa vida de estresse, essa loucura que a gente vive para lá e para cá. O Buda tem massagens e tratamentos das mais diversas formas. Para você ter uma noção, você tem o Day Spa, que você pode passar lá até 5 horas em apenas um dia. Quer dizer, então são vários tratamentos que você faz no mesmo dia. É uma delícia. Se você quiser cuidar de você, quiser dedicar um pouquinho de tempo para você e para o seu corpo, não deixa de conhecer o Buda Spa no Shopping Santa Úrsula. E eu queria falar também, você bota a imagem para mim, aquelas fotos do Ribeirão Shopping, porque está tendo a exposição, a Mostra Internacional sobre a Evita. Eva Perón, uma diva argentina, né? Até dia 25 de fevereiro, você vai ter lá mais de 100 itens, entre joias, objetos, vestidos, peças usadas pela Eva Perón, Evita, né? E que já foi peças teatrais, tango, enfim, tantas homenagens que foram feitas para essa mulher e mito, né? E ela foi primeira-dama argentina, né? Todo mundo sabe que foi esposa de Juan Domingo Perón. E esse acervo foi produzido por um designer argentino que chama Marcelo Toledo e que já trabalhou para Christian Dior, Ralph Lauren, inclusive atualmente trabalha até para o Barack Obama, para o homem mais forte do mundo, Bill Clinton, Anthony Hopkins. Então você até 25 de fevereiro dá um pulinho lá no Ribeirão Shopping para ver essa amostra da Evita, tá? Anderson, você estava falando da família, né? E eu acho a família muito importante nessa história. Mas você me contou, quando a gente se conheceu, com relação àquele caso que você teve, que você foi resgatar uma pessoa a pedido da família, mas a pessoa não queria ser internada, você não podia fazer nada. E aí você estava explicando para os pais que eu vou fazer. Lá na porta, com o seu resgate, tudo equipado, tudo bonitinho. Então, esses aí são por exemplo, se eu tenho uma autorização da Lei 10.216, eu posso ir lá, né, e buscar essa pessoa com a autorização dos pais. Então eu posso fazer isso. Mas quando eu não tenho isso, eu não vou, eu nem me aventuro a fazer isso. Se a pessoa não quer, eu não vou fazer isso. Então eu preciso dessa autorização, né? Então chegar numa porta de um lugar onde a pessoa não quer ir, eu não posso fazer esse resgate. Eu não posso fazer esse tipo de intervenção se eu não tiver uma ordem judicial. Agora, então, em alguns casos... Eu quero chegar aqui, ó. Então, e eu quero fazer uma provocação disso também. Peraí, agora eu tenho, em alguns casos, que eu tenho a ordem judicial que coloca lá, fazer a internação no prazo máximo de 5 dias na Fundação Penteado e se for necessário usar força policial. Aí nós vamos onde for. Como eu já fui, tomei 4 facadas num pulmão, quase morri num resgate desse aí. Né? Mas a gente vai preparado, vamos com colete, vamos com tudo. Mas se tiver que tirar uma pessoa de dentro de onde for, eu vou lá e tiro. Se tiver ordem judicial, eu vou com a polícia, eu vou com tudo lá e a gente vai e busca essa pessoa. E aí, Márcia? Eu só queria dizer uma coisa, que a Lei 10.216 que ele está dizendo é a nova lei, né, da psiquiatria, que foi homologada em 2001, 2001. Mas que eu gostaria, né, de que uma informação para todo mundo. Existem 3 tipos de internação. A voluntária, que é aquela que a pessoa vai e interna porque ela quer. A involuntária, que é quando a pessoa não quer, mas a família aceita e assina junto com o médico. E a compulsória, determinada pela justiça. Entretanto, as 3 internações só podem ser feitas mediante laudo médico e indicação médica. Porque senão a gente também vai banalizar. Senão a gente também vai achar que qualquer pessoa pode olhar para um indivíduo que está ali e falar, esse cara precisa internar. Interna. Chega para o juiz, fala, doutor, preciso internar essa pessoa. Chega para o promotor e pede. A internação, gente, ela é da saúde. Dos moldes que nós estamos falando aqui. Até então é da saúde, porque depois que ela passa a ser criminal, aí... Não, crime é crime. A internação crime é feita em outra instituição. Crime é cadeia. Em outra instituição. Isso, crime é cadeia. Quando é uma questão de saúde, é uma questão médica. Então precisa passar por uma avaliação que justifique essa internação. O que a Márcia está dizendo é que juiz não é médico, é isso?
É, mais ou menos. Aliás, a minha mulher, eu queria uma força de uma determinação judicial dessa dentro da minha casa, mas a minha mulher fala que não vale nada dentro de casa, então não resolve muito. Então dá para ver que tudo é relativo. E assim, né? não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, a força do Poder Judiciário, Claro. né? Porém, eu acho que são coisas que coexistem e um não pode se sobrepor ao outro. Mas é difícil você também mandar né? fazer uma internação sem ter um laudo médico. nós- né? As famílias, temos- elas acham que se pedir para ele tem a obrigação de fazer. Voltamos à questão da instrumentalização, dos meios que a Justiça, o Poder Executivo nem sempre tem à sua disposição para bem poder trabalhar. Nós temos no nosso SEJUSC, nosso Central de Conciliação, muitos casos que não são da nossa alçada, mas existe um Departamento de Cidadania que trabalha junto com o SEJUSC, que atua em vários setores, entre eles este aqui. E nós sempre temos esta condição, vocês mesmos já receberam pacientes que nós encaminhamos, Sim. sempre acompanha com laudo médico. Sim. Então, isto já é um começo de uma modificação. A nossa determinação é que, nestes casos, sempre se acompanhe um laudo médico. E nós não determinamos a internação, nós consultamos sobre a viabilidade de uma internação. Ou seja, ainda deixamos uma válvula de escape para o médico dizer, não, isso aqui, vamos fazer um tratamento ambulatorial que é melhor. E aí eu respondo indiretamente a sua pergunta. Eventualmente, nós queremos ser médicos, mas nós não temos condição. Então pergunta. Em vez de mandar fazer, pergunta. Só que a resposta tem que ser cumprida, porque a parte está necessitando, o médico está dando orientação, o juiz tem que mandar cumprir. Claro. E novamente, a instrumentalização, os meios para fazer isso que são os nossos maiores problemas, as nossas maiores dificuldades. Deixa eu mostrar o próximo slide aí, Bia, fazendo favor. Mais um trechinho da entrevista. O Dr. Ronaldo Aurélio, em relação à saúde, o efeito mais grave da cocaína são os problemas cardíacos e cardiovasculares. Quando associada ao álcool, então, ela é uma das principais causas de infarto do miocárdio em adultos e jovens. Quer dizer, o usuário, ele não adianta você virar para ele e falar assim, isso faz mal. Não. Não adianta Não. você falar para ele. O cara que está dependente, Não. não adianta você falar para ele que faz mal enquanto ele não cair a ficha. Muitas vezes Não. ele vai se tocar que faz mal Então, quando ele chega à beira da morte. Eu gostaria, e às vezes nem então, assim. eu gostaria assim de colocar partes aqui, né? Porque assim, o que dá para entender assim, é claro que quando eu faço uma internação, eu tenho um médico responsável pela clínica que assina. Não sou um aventureiro, senão não estaria aí, né, participando num programa de televisão, colocando a minha própria clínica em risco e minha cara tapa. Né? Mas eu tenho um médico responsável que faz a internação. Mas a verdade é que uma pessoa que está no uso compulsivo e obsessivo ali, ela não vai passar no CAPS. Ela não vai lá, olha, eu vou lá passar pelo médico para ter um laudo, eu vou acompanhar minha mãe lá no CAPS. Ela não vai. Não adianta. O que ela vai fazer é tomar a carteira da mãe, empurrar a mãe, como acontece que você vê casos aí que matou a avó por causa de 10 reais, essas coisas assim, que é o que acontece. Então, assim, nós temos casos e casos. Eu acredito que o caso para o seu setor é o caso ambulatorial, que é aquela pessoa que ainda tem a condição de ir se tratar por conta própria. Agora, o caso para essas coisas que nós estamos falando são casos compulsórios mesmo, que é muro de 4 alto, concertina, cerca elétrica. Só um minuto, que é assim, que é para ficar fechado mesmo, confinado. Por quê? Porque isso é um degrau antes da cadeia que é o próximo passo para ele, que é a cadeia, uma cadeira de roda ou a morte. Ou então um delito grave que ele vai fazer. Então eu estou falando assim de casos crônicos, que estão chegando cronicamente lá no estado de dependência, que é um problema mesmo para a sociedade. Que ele só não vai ser retirado por uma cadeia, mas ele vai ser retirado por uma instituição aí, onde ele já está entrando em processo de esquizofrenia, algumas alterações cerebrais, né, que são transtornos mentais, então que ele vai ter, além do tratamento de desintoxicação e dependência química, ele também vai ter um acompanhamento psiquiátrico, porque a maioria dele desenvolve esses transtornos mentais. Márcia. Então, né? O que você ia falar? Não, porque assim, nós também recebemos casos muito graves. Nós também recebemos casos de pessoas que têm comprometimento com a justiça, que têm passagem pela polícia, por detenção e tudo mais. O que eu estou dizendo é que assim, a lei está aí, né, e como o doutor disse, precisamos cumprir. E quando a gente estava falando de prevenção e de promoção, existe aí uma organização da rede de saúde que tem que acontecer, né, e também a prevenção, para que essas pessoas possam ter acesso ao serviço.
Porque tem muitos casos, sim, que hoje ocupam vaga na tua clínica, no hospital que eu trabalho, em outros hospitais, que são casos que poderiam ser tratados em ambulatório. Por quê? Porque a família não está afim de investir, né? Porque o próprio paciente não está afim de investir e porque muitas vezes os próprios serviços de saúde não estão afim de investir. Então, se cada um, de fato, fizesse aquilo que tem que ser feito, cumprindo, né, aquilo que a gente está falando desde o início, aquilo que tem que ser feito, tem muitos casos que poderiam sim ter bons resultados com o tratamento ambulatorial, desde que todo mundo envolvido fizesse a sua parte. Importante, olha só. Né? Aí, para que esses casos graves que ele está falando e que eles existem sim, e que esses casos graves precisam da internação sim, eles pudessem inclusive ter mais recursos voltados para ele, do ponto de vista dos locais que fazem a internação. E aí, Anderson? Não, importante assim, a gente deu um passo, né? Isso vai acontecer. Investir na prevenção primária é assíduo agora. Por quê? Para daqui 25 anos, 30 anos, a gente ter uma nova população com uma nova consciência de 25, 30 anos. Vamos pensar assim dessa maneira. Porque a problemática existe. E nós vamos passar por um período aí que vai ser um período chamado assim de nação zumbi. Você pode andar nas madrugadas de Ribeirão Preto aqui, você só vê, pelo amor de Deus, como é que tá. Tá de desesperar. E assim... Por causa do uso de droga? Por causa do uso de droga. Eu relatei aqui que tem... Como é o nome desse lugar de reciclagem? Ferro Velho, né? Que eles vão lá trocar latinha, cobre queimado, essas coisas assim. Tem lugar que você já troca pelo crack. Aqui em Ribeirão existe isso. Então isso é um problema já de segurança pública. Né? Não é o problema nosso da clínica. Eu não vou lá com a minha equipe de resgate e vou fechar o lugar lá, ó, você está preso e tal. Né? Não é uma coisa minha. Mas já existe isso. Então já está acontecendo, a cidade já está se adaptando para começar a acontecer na madrugada uma coisa assim. Vai virar uma Cracolândia daqui a pouco. Daqui 10 anos, 7, 10 anos, nós vamos ter um problema sério se a gente não entrar com uma intervenção de todas as secretarias. Mas aí é aquela questão da educação, mas a legislação tem que acompanhar isso também, né, doutor? Tem que acompanhar, mas alguns aspectos são muito simples. A prevenção, que é a mais importante, não sei se vocês concordam comigo. Claro, claro. A prevenção é a mais simples. É a mais Ela simples. pode começar dentro de casa, com as crianças Ela pequenas. deve começar dentro de casa. Eu ensino para os meus filhos, um dia você vai ver, você pode perguntar para eles, o que é que vem primeiro? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Isso. É tão difícil ensinar 4 palavras? E executar. Não estudou, não fez a tarefa de casa, não escovou os dentes, não vai jogar bola, não vai fazer não sei o quê, não vai e acabou. A lei é de dentro de casa. Mas essa educação foi a que a gente teve. Essa educação foi a que a gente teve, que não existe mais hoje. E que é isso que eu falei que é o grande problema. Então, hoje a permissividade e a entrega do filho para a escola tem que educar hoje. Imagina, e o pai e a mãe? Eu gostaria de colocar uma questão científica aqui que o Ronaldo Laranjeira explica bem isso. Rapidinho, que nós estamos indo para o fim do rápido, programa. olha só. Existe esse mecanismo de recompensa no cérebro que, se a pessoa for predisposta, assim, o sexo é o que dá um prazer assim imenso, o orgasmo, né? Libera 4 miligramas da dopamina no cérebro. Um tiro numa cocaína libera 40 miligramas. Então, se uma pessoa que tem a predisposição, mesmo tendo uma boa educação, seus princípios, for lá curioso e fazer parte de um grupo de faculdade, experimentar, meu amigo, ele aciona esse mecanismo aí e essa parte do reforço positivo vai ser difícil dele brecar. Então, ele vai precisar de muita ajuda ambulatorial para brecar. Olha, não para. Mas se ele tem uma boa estrutura familiar, a probabilidade de tratamento dar certo ela é muito maior. É muito grande. Deixa só, nós temos algum recado, alguma novidade que nós podemos passar para o telespectador aqui do nosso trabalho em Ribeirão, não? É mais ou menos o que nós falamos aqui. Estamos tentando fazer uma integração com a polícia, faculdade de psicologia, faculdade de direito, para tratar pessoas vítimas de violência, principalmente violência doméstica. Não basta simplesmente aplicar a lei. Nós temos que tratar o agressor, nós temos que tratar a vítima e temos que cuidar também da drogadição. Então, estamos começando um trabalho bastante profícuo. 2 faculdades até o momento estão bastante interessadas, praticamente já acertaram que vão trabalhar com a Faculdade de Direito, Faculdade de Psicologia, e vamos precisar muito do apoio de clínicas, de pessoas muito preparadas para encarar essa questão. Bom, Anderson, obrigado.
A gente abriu esse espaço e vai continuar dando espaço sempre que necessário. Obrigado por ter... Eu gostaria de espaço Claro. para mandar um grande beijo para minha esposa Luciana Penteado, que é uma parceira minha, né? Uma pessoa que eu amo, que está do meu lado e tem me apoiado todos os anos. Amor, um beijo, te amo. E obrigado a Marcelo, todos. muito obrigado. Veio de Santa Rita, essa viagem internacional, negócio de Santa Rita do Passa Quatro pra cá. Cheio de Quase não radares. sei. Cheio de radares, enfim, uma série de coisas. Muito. Obrigado por ter vindo e sempre que necessário for, vou entrar em contato com você para a gente abusar um pouquinho dos seus conhecimentos. Fique à vontade, eu que agradeço. E acho que assim, a gente está à disposição, inclusive para parcerias, né, com universidades e campo de estágio. Acho que essa é uma política, né, da nossa instituição. E dizer que esse é um tema que não se esgota e que a gente precisa muito, cada vez mais instigar as pessoas a conversar e a falar dele como um problema que existe. Não podemos fingir que ele não está na nossa frente. E não é só um problema de segurança, não é só um problema da saúde e não é só um problema da educação. É um problema do ser humano. Não só agradecer a sua amizade, que é uma coisa muito importante, mas deixar bem claro o seu conhecimento, essa sua cultura no tratamento da coisa da justiça, que é muito importante. A Ribeirão Preto tem que se orgulhar de ter um juiz como você. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer muito grande. Estamos aqui para servir. Por mais atividades que a gente tenha, sempre cabe mais um pedacinho na sua agenda para ajudar quem precisa. Para mim é um grande prazer. Muito obrigado. O assunto foi importante, o assunto é polêmico, mas nós vamos continuar falando. Semana que vem a gente está de volta com outros temas, mas sempre que necessário voltaremos a falar da dependência aqui. Tenham todos uma boa noite.